A paz do Senhor, meus amados irmãos. É sempre um prazer, uma alegria muito grande estar de volta para ministrar mais uma aula com os irmãos e junto aprendemos um pouco mais a palavra do Senhor. Nessa oportunidade vamos estar falando sobre história eclesiástica, uma matéria também muito empolgante e muito importante para o nosso conhecimento, nós que fomos chamados para estar na frente, liderando, para estar pregando a palavra de Deus. É importante termos conhecimento da história da igreja. Amém? Vamos estar orando, pedindo a Deus a sua bênção, para que Ele nos conceda graça e sabedoria. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez ministrando, Senhor, esta matéria para os alunos, Senhor, do IB, a extensão Pavuna. Continua abençoando, Senhor, cada família. Continua abençoando, Senhor, a tua serva, irmã Maria de Lourdes. Continua, Deus, dando vitória ao teu povo, ministrando saúde física, saúde espiritual, saúde emocional para a tua igreja, nesse momento, Senhor, de pandemia. Pai, continua nos enchendo do teu Espírito Santo, de sabedoria, autoridade e intrepidez na palavra. Ó Deus, estamos aqui para ser canal de bênção para a vida, Senhor, dos irmãos. E queremos, ó Pai, também estar recebendo, Senhor, a tua bênção, Senhor, através da vida deles, que com certeza eles têm intercedido por nós. Muito obrigado e que a tua presença seja sobre nós, Senhor, nesse dia. Ó Deus, que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente para entender, Senhor, a tua palavra. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, meus amados irmãos, vamos estar então falando sobre a história eclesiástica. Nós vamos estar usando um método diferente nessa ministração. Eu acredito que vai facilitar a fixação da matéria para os irmãos, nessa forma que eu vou estar começando hoje, que é através de perguntas e respostas. Vai facilitar também até na hora dos irmãos fazerem a prova ou algum trabalho, porque eu tenho certeza que os irmãos, quem não leu ainda, estão lendo a apostila ou ainda vão ler a apostila, e a gente sabe que nem tudo fica gravado na nossa mente, né? Uma parte daquilo que a gente estuda, que a gente lê, infelizmente não fica gravado na nossa mente. E é por isso que a gente tem o material, para que no momento que nós precisarmos consultar, nós temos o material em mãos para podermos assim fazê-lo. Então nós vamos estar falando sobre a história eclesiástica desta forma, sobre perguntas e respostas que estão dentro da matéria, dentro da apostila que os irmãos têm em mãos, ok? Vamos começar com a primeira pergunta. Quais as 3 divisões da história universal? Sabemos que a história universal ela é dividida em 4 partes, né? Que é a história antiga, que é a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. A história antiga é desde o começo da história da raça humana, tá? Até o ano 476. A história medieval, que vai da queda de Roma à queda de Constantinopla, de 476 a 1456. Tá? Já a história moderna, ela vai da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, que é desde 1453 a 1789, quando aconteceu a Grande Revolução Francesa. E agora nós estamos vivendo a história contemporânea. A história da Revolução Francesa começou na Revolução Francesa até os nossos dias. Tá? Então nós estamos vivendo nesse presente momento a história contemporânea, ok? Então são as divisões da história, tá? As divisões da história: a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Tá? Segunda pergunta: quais os períodos gerais da história da igreja? Tá? A igreja também viveu seus períodos. O primeiro período da história é a história antiga, que é o surgimento e eleição do povo hebreu.
dá a impressão que são duas coisas distintas, né? A história da igreja e a história do povo hebreu, mas na verdade não. A história da igreja está dentro da história, ou melhor, o povo hebreu está dentro da história da igreja, porque a história da igreja ela vem desde a antiguidade, assim que o homem caiu, né? Assim que houve a queda do homem, Deus já tinha o projeto da igreja, ok? Mas a igreja vem passando por período. Então, o primeiro período da história antiga é o surgimento e a eleição do povo hebreu. O segundo período da história da igreja é o Império Romano. Durante o período da história do Império Romano, houve uma grande expansão e crescimento da igreja. E é estabelecido bases doutrinárias, a formação do cânon, aconteceu perseguições, martírios, controvérsias teológicas, a cristianização do Império Romano através do imperador Constantino, tá? Tudo isso está dentro da história do período do Império Romano. E nós temos o período medieval, é o crescimento e o poder do papado, a Inquisição, o monasticismo, o maometismo, o misticismo, o feudalismo, coisa que nós vamos ver mais adiante, tá? Nós vamos ver isso mais adiante, vamos falar com mais propriedade sobre isso. Também no período medieval, houve também o escolasticismo, as cruzadas, a pré-reforma, tudo isso dentro desse período medieval, ok? A terceira pergunta, tudo isso dentro da nossa apostila e dentro da programação, que é o capítulo 1, 2 e 3 que nós vamos estar abordando neste sábado. Quais os 3 ramos da cristandade, os 3 ramos da cristandade ou cristianismo? O primeiro, Igreja Católica Romana, que compreende o cristianismo primitivo. É importante entender que a Igreja Católica Romana ela está embasada no cristianismo primitivo, mais o paganismo grego e romano, quando a igreja então começa a perder o rumo, tá? Mas um dos ramos da cristandade é a Igreja Católica Romana. O segundo ramo da cristandade é a Igreja Grega, que compreende a igreja o cristianismo primitivo, tá? Mas o paganismo grego. E o terceiro ramo da cristandade é a Igreja Protestante, que é o esforço por restaurar o cristianismo primitivo. É protestante porque havia uma insatisfação por parte da igreja, a igreja que não se permitiu ser violado os seus princípios, tá? Doutrinário, aquilo que eles aprenderam dos apóstolos, dos pais da igreja. E infelizmente ao longo da sua história a igreja veio perdendo isso. Muito misticismo entrou na igreja, muita heresia entrou dentro da igreja. Então a igreja protestante, principalmente através da figura de Martim Lutero, vem se esforçando por restaurar o cristianismo primitivo. Ok? Até aí? Então os 3 ramos da cristandade a Igreja Católica Romana, a Igreja Grega e a Igreja Protestante. A quarta pergunta é: qual a divisão da história de Roma? Roma teve o seu período de monarquia, depois passou por um período de república e, por fim, passou pelo período de império. É a divisão da história política de Roma. Muito bem, quais as civilizações que contribuíram para o advento do Messias? Aqui é importante, queridos, uma observação nesta pergunta, tá? Que observação? Deus sempre esteve no controle
da história da humanidade. Deus nunca perdeu o controle da história da humanidade. Se acontecia guerras, se acontecia tragédias, como acontece hoje, não é pela vontade ativa, pela vontade permissiva. Deus se utiliza das circunstâncias, tá? Deus se utiliza das circunstâncias e vai guiando, né? Ele vai regendo a história da raça humana até chegar ao seu ápice, ao projeto que ele tem de enviar o Messias, o Salvador da humanidade. E as civilizações que mais contribuíram, ou que contribuíram para o advento do Messias, é a civilização judaica, o povo de Deus, tá? A outra civilização que muito contribuiu é a civilização grega. E a outra que contribuiu também para o advento do Messias foi a civilização romana, tá? Os judeus, como eles contribuíram para o advento do Messias? Foi o povo escolhido, o povo que Deus separou, o povo que Deus elegeu, e Deus deu para esse povo a revelação especial, né? E eles contribuíram de uma forma espiritual para o advento do Messias, através da lei, através dos rituais, através dos cultos, né? Através da manifestação de milagre sobrenatural que eles presenciaram. Assim houve a contribuição do povo judeu para o advento do Messias. E os gregos? Como os gregos contribuíram para o advento do Messias? Eles contribuíram com a contribuição cultural, com a língua koiné, que é o grego falado pelo povo, né? Os povos que Alexandre o Grande ia conquistando. Ele conquistava os povos, né, através da guerra, e implantava também a cultura helênica, tá? O grande conquistador Alexandre, ele tinha essa visão de conquistar, tá? E também trazer o povo para uma liderança única. E para isso era importante que houvesse também uma linguagem única. Assim como hoje, quase todas as pessoas, né, todos os países, as pessoas estudam a sua língua, né, sua língua de origem, e estuda também o inglês, né? Assim também no tempo de Alexandre o Grande, eles também conseguiram disseminar a língua, o grego koiné, e isso facilitou, né, na hora em que o evangelho foi escrito, né, facilitou muito porque a maioria dos povos falavam o grego, ok? E com também a filosofia, porque os gregos eles eram dados à pesquisa e à reflexão, tá? Então a contribuição do povo grego para o advento do Messias se deu através da contribuição cultural. Já os romanos, com seu poder político, militar, unificou as nações, implantou a paz universal. O Império Romano conseguiu dar aos homens um sentido de unidade, tá? Unidade numa organização política, através de grandes reformas de ordem social, religiosa, financeira, judiciária e moral. Contribuição dos romanos para o advento foi a contribuição social. Então, a contribuição do judeu foi contribuição espiritual, a contribuição dos gregos foi a contribuição cultural, e a contribuição dos romanos para o advento do Messias foi a contribuição social. Muito bem. Onde era o centro da atuação da igreja no período antigo? Nos arredores ali do Mediterrâneo, das regiões da Ásia, da África e da Europa. O primeiro período nos revela a evolução da igreja apostólica para a antiga igreja católica imperial e o início do sistema católico romano. Muito bem. Qual a data da fundação da igreja?
Qual a data da fundação da igreja? A igreja teve a sua fundação antes mesmo da fundação do mundo. Como nós já falamos, como Deus está no controle da história, Deus não entrou com a igreja com um plano B, não. A igreja é o plano A de Deus. A igreja estava no plano de Deus antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus é presciente, Deus sabe de todas as coisas. O seu atributo de onisciência já sabia que o povo judeu não iria ser feliz no desenrolar, né, desse projeto de Deus. Deus já sabia disso. Então, ele já tinha na eternidade um projeto que era a sua igreja, fundar a sua igreja, um povo que iria levar as boas novas. Observe bem, né, que o objetivo, o propósito da igreja é levar boas novas. E se nós olharmos no Antigo Testamento, tá, nós vamos entender e vamos perceber também que o propósito de Deus para a vida do povo judeu era levar as boas novas aos outros povos, assim como Deus mandou Jonas a Nínive, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque estavam lá em Babilônia, e tantos outros episódios na história que vai mostrar como Deus estava regendo, como Deus estava no controle e já levando a igreja a essa funcionabilidade de levar o seu nome, fazer o seu nome conhecido sobre toda a terra. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz que Israel era a testemunha de Deus. Não houve nenhum povo que viu um Deus, né, tão tremendo, tão poderoso, que operou tão grandes milagres como o povo de Israel viu, presenciou. Porque esse era o projeto de Deus, tá? Então, quando nós falamos qual a data da fundação da igreja, precisamos entender, tá, que Deus, que estava no controle de tudo, sabia de tudo, tá? Ele já tinha um projeto, já tinha um plano elaborado antes da fundação do mundo. Isso fala de presciência de Deus, conhecimento das coisas que vão acontecer antes que elas aconteçam. Ok? Muito bem. Agora, qual a data da inauguração da igreja? Uma coisa é a fundação, outra coisa é a inauguração. Quando a igreja foi inaugurada? A igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste, 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias após a sua ascensão, a sua subida aos céus, no dia de Pentecoste, que era uma festa, a festa da colheita do trigo, onde celebrava também a lei que foi dada por Deus ao seu povo. Era isso que era celebrado no dia de Pentecoste, na festa de Pentecoste, também chamado Festa das Semanas. Era celebrado a colheita do trigo e também era celebrado a lei que foi dada por Deus ao seu povo. E foi justamente nesse dia que se cumpriu o que está lá no livro do profeta Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão sonho, os velhos também serão cheios do Espírito Santo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E foi essa explicação que o apóstolo Pedro, dá no dia de Pentecoste, porque eles pensavam que os apóstolos estavam embriagados, porque começaram a falar em outras línguas. Então, ali se deu a inauguração da igreja no dia de Pentecoste. O que significa a palavra eclesia, que é igreja? Significa assembleia popular. É uma assembleia do povo. Uma coisa é o que significa a palavra eclesia, outra coisa é o que é igreja. Precisamos entender o que é igreja.
Igreja não é templo, não? Igreja não é quatro paredes, igreja é uma instituição, não? Que Deus criou. Lá em Mateus capítulo 16, quando Deus disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu, Cristo, a pedra da igreja, o fundamento da igreja, não Pedro, mas Cristo, o fundamento da igreja. Ele estava ali, então, gerando no coração dos apóstolos a formação de uma instituição divina. Tá? O que é igreja? Igreja é também uma congregação particular. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, versículo 12, capítulo 12, versículo 12, tem na apostila dos irmãos, depois os irmãos vão ler, tá? E também, igreja é os remidos de todos os tempos. Por que de todos os tempos? Como disse o profeta Joel, endossado também pelo apóstolo Pedro, esta palavra se refere a vós e a todos quanto o Senhor vosso Deus os chamar. E também diz que receberão o Espírito Santo todo aquele que invocar o nome do Senhor. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E enquanto Cristo não volta para buscar a sua igreja, a porta da graça, a porta da salvação está aberta. Então, igreja é uma instituição divina, uma congregação particular e os remidos de todos os tempos, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Prosseguindo, de onde foi o ponto de partida da igreja? Do Monte das Oliveiras, aonde Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos. Onde Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos e deu também uma ordem para ele. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Jesus estava sendo assunto aos céus, estava subindo, ele disse para os... Os anjos disseram, varões, por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que para os céus vestir, da mesma forma ele voltará. E isso se deu no Monte das Oliveiras. E ali foi o ponto de partida da igreja. A igreja saiu dali, e eles foram buscar o Senhor, foram orar ao Senhor, e quando então foram cheios do Espírito Santo e pregaram com ousadia, com intrepidez, com autoridade, a poderosa palavra de Deus. E numa primeira pregação, cerca de quase 3.000 almas se convertem e são batizadas. E ali então é o ponto de partida da igreja. Ok? Pergunta número 12 diz assim: dos anos 30 ao 40, qual a comunidade cristã manteve posição de liderança na igreja primitiva? A igreja ou a comunidade cristã que manteve uma posição de liderança era a igreja de Jerusalém, que a gente vai perceber ali que quem está liderando ali, é até interessante e importante salientar isso, quem está liderando aquele concílio ou aquela assembleia, quem está na liderança é Tiago, o irmão de Jesus. Isso é uma prova muito grande de que Pedro não era o líder da igreja e nunca foi o papa da igreja. Nunca foi o primeiro papa, primeiro que Pedro nem em Roma esteve. E a gente observa que Pedro se mantém sobre a submissão de Tiago. Tiago é que dá as últimas palavras para resolver a questão se os novos crentes precisavam circuncidar, guardar a lei ou outros rituais que era exclusivo para os judeus. Então ficou determinado que os cristãos gentios não tinham necessidade de guardar a lei, mas de se abster do sangue, das coisas contaminadas, coisas oferecidas ao ídolo. E esta palavra partiu da boca de Tiago. Então, a igreja dos anos 30 ao ano 40
aproximadamente, ela teve essa posição de liderança, a igreja de Jerusalém, tá? Muito bem. No início da pregação do evangelho, qual era o público-alvo? Qual era o público-alvo? No início da pregação, o público-alvo não eram os gentios. O público-alvo era os judeus. Tá? Era os judeus. Quando Jerusalém deixou de ser vista como centro do cristianismo, com a invasão de Jerusalém pela destruição do templo, tá? Então Jerusalém perde esse foco, deixa de ser visto como centro do cristianismo, tá? E qual a igreja assume esse destaque de liderança? A igreja de Antioquia, tá? Então a igreja de Antioquia se torna um grande centro muito forte na liderança do cristianismo. Pergunta 16 diz assim: quem ficou preocupado com o crescimento do cristianismo? A gente vai perceber que o cristianismo ele tem um crescimento muito rápido, cresce muito. E quem fica preocupado com isso? As autoridades judaicas, tá? As autoridades, os líderes religiosos, o sinédrio, tá? Fica preocupado com a perda de prestígio, tá? Como é que ficaria os sacerdotes e tantas outras coisas ligado à lei, ligado ao culto que era celebrado, ligado ao judaísmo mesmo. Tá? E eles ficaram preocupados com isso, pois agora estava entrando uma nova visão, um novo segmento, uma coisa nova estava surgindo, uma pregação diferente até mesmo da lei de Moisés, tá? E isso preocupou. Tá? Na verdade, antes mesmo dos apóstolos começarem a pregar e a ver o crescimento do cristianismo, as lideranças judaicas do segmento religioso estava preocupado com aquilo que Jesus pregava. Não? Jesus ele fazia coisa que não deveria, aos olhos da tradição judaica, fazer, como curar no dia de sábado e tantas outras coisas que nós sabemos. Tá? Isso já preocupava as autoridades religiosas da época. E com o destaque do crescimento do cristianismo através de homens simples, né, de uma forma tão espetacular, tão poderosa, isso causou uma grande preocupação com os líderes, ok? Muito bem. Como os cristãos eram chamados antigamente? Eles eram chamados seita dos Nazarenos, ou então os do caminho. Então, os primeiros cristãos eram chamados seita dos Nazarenos, então os do caminho. Qual o primeiro mártir da igreja primitiva? O primeiro mártir da igreja primitiva foi Estevão, homem cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de autoridade, que ele fez uma exposição espetacular da palavra de Deus, vindo lá de trás, desde Abraão, os patriarcas. Na verdade, ele veio antes de Abraão, ele veio desde a criação do homem, a queda, passando pelos patriarcas, os profetas, e chegando até o Messias, explicando que o Messias que eles haviam matado era o Messias prometido nas Escrituras. E então Estevão foi apedrejado, e quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, e Jesus à destra do Pai. Qual foi o padrão de perseguição que a igreja primitiva enfrentou? No começo, a igreja primitiva enfrentou uma perseguição religiosa, tá? A perseguição religiosa. Mas a partir de então, a igreja passa a sofrer um novo tipo de perseguição. É a perseguição religiosa e política. Religiosa e política.
O que os primeiros cristãos não perceberam com relação à perseguição? A extensão do propósito de Deus. Eles não perceberam que Deus tinha um propósito muito maior. Quando Jesus disse que esse evangelho seria pregado, receberia um dom do Espírito Santo e eles seriam testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, eles esqueceram dos confins da terra e começaram a pregar o evangelho entre eles mesmos. Quem foi levantado por Deus para levar o evangelho ao gentio foi o apóstolo Paulo, pois a maioria dos apóstolos pregaram o evangelho para os seus conterrâneos, para os seus irmãos. E Deus permitiu, permissão de Deus, para que eles tivessem uma visão mais abrangente do propósito. Deus permitiu. Precisamos entender a ação de Deus sobre dois focos: a ação ativa e a ação permissiva. Foi a ação permissiva de Deus que houvesse essa perseguição, para que a extensão do propósito de Deus pudesse alcançar o seu objetivo de levar o evangelho a todos os homens. A partir daí, então, eles, fugindo para salvar suas vidas, eles começam a pregar para as pessoas que eles encontrando e para todos os homens, e torna-se então o evangelho sendo pregado universalmente para todos os homens. Muito bem. Como era a vida da igreja e sua membresia? Como era a vida da igreja e sua membresia? Havia cristão de classe alta? Sim, principalmente em Roma, mas a maioria era de pessoas pobres, tinha escravos, eles tratavam uns aos outros como irmãos, cuidavam dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos desamparados. A oferta arrecadada era para atender a necessidade da comunidade. A gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a comunidade dos primeiros cristãos. Eles viviam uma vida espetacular sobre a regência do Espírito Santo. Que bom seria que a igreja de hoje voltasse um pouco à sua origem, principalmente no que diz essa forma de conviver, essa atenção aos doentes, atenção aos desamparados, atenção às viúvas, atenção aos órfãos. O que se arrecada é para sustento dos necessitados, e não para acúmulo de riqueza, pois Jesus, na sua palavra mesmo, ele diz que nós não deveríamos acumular riqueza aqui na terra, porque a riqueza acumulada aqui na terra, a traça e a ferrugem consome. Muito bem. No primeiro século, onde celebravam culto e como era? No primeiro século, os cultos eram celebrados nas casas, porque a igreja não tinha recurso para construir templo. É como nós falamos ainda há pouco, o dinheiro que era arrecadado era para sustentar os necessitados, os domésticos na fé. Então eles se reuniam nas casas. Eles tinham o culto de oração, e nesse culto de oração tinha, eles liam salmos, cantavam louvores, tinha testemunho, eles contavam coisas que eles tinham visto, testemunho oculares, dos milagres que Jesus tinha feito. Eles reproduziam o ensinamento de Jesus. Então, no culto de oração, era um culto poderoso, assim, de uma manifestação sobrenatural. Amém? A gente vai ver quando eles estavam reunidos e havia muita alegria, havia satisfação,
quando havia reunião de oração, culto de oração dos crentes primitivos. E havia também a festa do amor, né? Desculpe, a festa do amor era uma festa onde eles se reuniam, a igreja se reunia, cada um levava alguma coisa para comer, né? Alguma coisa para dividir entre eles, e em seguida, nessa mesma festa, era celebrado a ceia, com a parte do pão que sobrava, né? Daquela festa do amor, ou festa da fraternidade, uma parte do pão que sobrava era orado, e eles então celebravam a ceia do Senhor com pão e com o cálice. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele recrimina, está condenando ali o comportamento dos irmãos que se reuniam para essa festa do amor e ignoravam aqueles que não podiam levar ou que levavam comida inferior e não queriam repartir o que eles tinham de melhor com os mais necessitados. Tá? Então, é isso que Paulo está ensinando ali na sua carta à igreja de Corinto. Deveriam todos comer junto, repartir o pão em comum entre eles. E era celebrado no domingo, chamado Dia do Senhor, no dia que Jesus ressuscitou, era celebrado essa festa do amor, e em seguida, no mesmo ato, né, festa do amor ou festa da fraternidade, logo em seguida, né, no mesmo momento, após ter terminado de comer aquela coisa toda, ele celebrava então a ceia, trazendo a memória, a morte expiatória de Cristo na cruz e a sua promessa de retorno para buscar a sua igreja. Amém? Continuando. Como era a crença dos cristãos primitivos? Eles criam em Deus, o Pai, criam em Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador, e no perdão dos pecados. Ok? Agora vamos dar uma corridinha, tá? Vamos dar uma acelerada, vamos ser bem mais objetivo aqui, tá? Vamos apenas fazer a pergunta e logo em seguida vamos dar aqui a resposta. Ó, já estamos em 37 minutos, mas eu creio que é uma síntese, eu fiz uma síntese do capítulo 1 até o capítulo 3 na forma de perguntas e respostas. Qual era a base moral dos crentes? A base moral dos crentes era os ensinamentos de Jesus. Tá? O que Jesus tinha ensinado para eles era a base, então, dos seus ensinamentos. Deixa eu voltar aqui, que pulou aqui. Muito bem. Pergunta 24. Quais as duas influências negativas que ameaçavam a igreja? As duas influências negativas que ameaçavam a igreja era o judaísmo, né, que forçava os crentes a guardar a lei, e o gnosticismo, que era uma mistura de ideia, de filosofias, ideia judaica, e o paganismo, que negavam que Deus tinha criado o mundo e os homens, e que Cristo teve uma vida física real. 25. Como era o governo na igreja primitiva? Era independente, cada comunidade tinha o seu próprio governo. Diferente do que nós vemos hoje, as igrejas que têm seu sistema congregacionais, né, uma matriz e várias congregações coligadas, né, com uma convenção, como acontece a Convenção Batista, a Convenção das Assembleias e tantas outras. A igreja primitiva não, ela tinha o seu governo independente. A igreja que estava em Jerusalém tinha o seu governo, a igreja que estava em Antioquia tinha o seu governo, a igreja que estava em Filipe tinha o seu governo, a igreja da Galácia tinha o seu governo. Tá? Cada igreja tinha o seu governo independente. Ok? Quem se ocupava do ministério da pregação, do ensino? Eram os apóstolos, profetas e mestre, que tinha a responsabilidade de ensinar o evangelho, a palavra de Deus. Quem exercia o governo na igreja? Os anciãos, né? Presbítero e bispo é a mesma coisa, tá? Então os anciãos
E o outro grupo, o primeiro grupo é o grupo de anciãos, né? Nesse grupo estão os presbíteros, né? E o outro grupo é o grupo dos diáconos. Pergunta 28. Como era classificado os oficiais da igreja? Nós temos a classificação dos oficiais carismáticos. Carisma significa dom, né? Eram pessoas escolhidas por Cristo, revestidas com dons próprios e inspirado por Deus. Tinha autoridade, eles tinham a responsabilidade de preservar a verdade do Evangelho. E tinha também os oficiais administrativos, que eram escolhidos de forma democrática pela igreja. Como se deu a origem da Igreja Católica? Isso também é muito importante, né? Através de uma federação de igrejas ligada por um acordo formal. Observe que nós falamos ainda há pouco que a igreja ela tinha seu governo independente. Aqui embaixo a coisa já começa a mudar. Já começa a mudar. Observe que agora já tem uma federação. Desculpe, irmãos. Caiu ali o celular. Observe que agora já tem uma federação de igrejas. Eles eram unidos por terem a mesma forma de governo, bispo e diáconos, e pela adoção de um só credo, que era o credo dos apóstolos. E todas reconheceram e receberam uma só coleção de livros do Novo Testamento. E quem não aceitavam essa forma, esses três aspectos dessa confederação, era chamado de herético. Aqui há um perigo muito grande, um perigo muito grande nessa maneira de julgamento daqueles que não aceitavam esses três aspectos dessa igreja confederadas. Mas foi assim que começou a Igreja Católica, uma confederação ligada por um acordo formal sobre três aspectos: unido pela mesma forma de governo, unido pela adoção de um só credo e unido também por conhecer a coleção de um só conjunto de livros do Novo Testamento. Muito bem, estamos chegando já quase ao nosso final. De onde surgiu o conflito cristológico que deu origem a várias heresias? Surgiu da filosofia grega, porque muitos gentios se converteram. Não só judeus, muitos gentios, muitos gregos se converteram e queriam associar o paganismo com a verdade do Evangelho. Como falamos ainda há pouco, isso, e vamos falar também mais adiante, num próximo encontro, no que aconteceu com a cristianização de Roma, quando o imperador Constantino ele impôs que todo o seu império seria cristão. Com isso, eles levaram o paganismo para dentro da igreja. Então, é assim que surgiu, infelizmente, as heresias dentro da igreja, que maculou, manchou a imagem da igreja apostólica. Quando falamos igreja apostólica, é a igreja dos apóstolos. O que significa a palavra docetismo? Significa o que ensina, desculpe. O que significa a palavra docetismo e o que ela ensina? Do grego significa parecer. Ensina o seguinte: se o homem é matéria, ou melhor, se a matéria é má, segundo os gnósticos, essa filosofia, a matéria é má. O espírito é bom, mas a matéria é má. Como pode Cristo ter um corpo humano? Então, essa é uma coisa que o docetismo defende.
Quais as principais heresias que a igreja teve que enfrentar? A igreja primitiva precisou enfrentar muitas heresias. Paulo combatia nas suas cartas, Paulo era severo no combate às heresias. E os demais apóstolos também, mas principalmente Paulo. Nós vamos ver quais as principais heresias que a igreja teve que enfrentar. Não vamos tecer muito comentário, pois mais na frente falarei um pouco mais sobre essas coisas. Vamos lá. Primeiro, o gnosticismo. Gnosticismo significa conhecimento. Gnosticismo é uma cosmovisão dualista. O que é isso? O mal está na matéria. E dualismo significa bem e o mal, Deus e o diabo, o céu, o inferno. E eles pregam que esse bem e o mal vão conviver eternamente. Eternamente. Isso que ensina o gnosticismo, que o bem e o mal vão conviver eternamente. Só que à luz da palavra de Deus nós sabemos que um dia o mal será retirado por completo da história da raça humana, será extinguido o mal. Então, essa ideia que o bem e o mal vão conviver eternamente é uma teoria gnóstica. E dentro do gnosticismo, a única forma do homem se salvar é através do conhecimento. Ninguém se salva através do conhecimento. O homem é salvo pela graça, através da libertação pelos méritos de Jesus Cristo. Ok? Aí surgiu também a heresia do ebionismo. É uma outra heresia. Dentro do ebionismo, Jesus nasceu de forma natural e foi adotado no momento do batismo, quando uma voz do céu dizia: "Este é meu filho amado em quem me comprazo". Olha, eu vi ali, então, Jesus estava sendo adotado pelo Pai. Nós temos uma outra heresia que é o adocionismo. Jesus era apenas um profeta que obedecia à lei. Só isso. Nós temos também a heresia do montanismo, uma nova profecia, o fim eminente do mundo. É uma outra doutrina herética que estava sendo pregada. É interessante que os crentes primitivos, eles tinham em vista a volta de Jesus para aqueles dias, eles aguardavam Jesus para aqueles dias. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele explica sobre arrebatamento. Pedro também explica que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele explica justamente por causa desse conceito do montanismo, através de uma nova profecia. Por isso Paulo ele diz, quando ele escreve a carta aos Gálatas: se alguém vier a vós pregar um outro evangelho a qual vos tenho anunciado, seja considerado anátema. A base do evangelho, a base da nossa pregação é o evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos pregar outra coisa que não seja o evangelho de Jesus Cristo. O fim eminente é uma coisa que ninguém pode sustentar. Sabemos que pelo tempo que estamos vivendo, que Jesus está às portas, mas isso pode durar um dia, pode durar 10 dias, pode durar 100 anos, pode durar ainda 200 anos, e quantos anos ainda Deus achar que precisa durar para que ele volte e busque a sua igreja. Muito bem. O outro conceito herético, doutrina, ensinamento herético, é o maniqueísmo, é o dualismo pérsico. É o que nós já falamos, sobre o conceito de bem e mal vivendo uma batalha eterna. Muito bem. Nós temos também um outro conceito herético, que é o arianismo. Nega que Jesus é Deus, nega a deidade de Cristo. Ele é apenas um homem perfeito, foi um grande profeta, mas ele não é Deus. É a doutrina do arianismo. O apolinarismo
o apolinarismo, ele dividiu Jesus em duas partes: Deus o Verbo e Jesus o homem. Nós sabemos que, assim como o próprio João escreveu, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então, Jesus é o Verbo, Jesus é Deus, e não está subdividido. Não se subdivide Deus. É como se tivesse a intenção de pegar Deus e dividir em duas partes. Alguém pensar assim, Deus é o Espírito Santo, e a outra parte de Deus é Jesus. Não, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Então não se subdivide a pessoa do Pai, nem se subdivide a pessoa do Filho, nem se subdivide a pessoa do Filho. Ok? E dentro do conceito também do gnosticismo, Deus ele não foi criado. No gnosticismo Deus foi criado, mas dentro do relato bíblico, Deus ele não foi criado. Ele é Deus eterno. Jesus é Deus eterno. Ele é Deus eterno. Estava lá no princípio com Deus. E esse princípio é o princípio da eternidade. Tá? A outra heresia é eutiquianismo. Unificou as duas naturezas. É interessante, enquanto o apolinarismo divide Deus em duas partes, o eutiquianismo unifica duas naturezas. Mas nós sabemos que Jesus ele teve uma natureza terrena e uma natureza divina. Já o eutiquianismo, eles juntam as duas naturezas numa coisa só. Estamos finalizando. O monofisista é um outro conceito herético que a igreja teve que enfrentar. Jesus possuía apenas uma natureza essencial divina. Tá? Jesus possuía apenas uma natureza essencial divina. Mas Jesus possuía a natureza divina e também possuía uma natureza terrena, humana. E, para finalizar, o monarquianismo. Deus era apenas um único ser e que Jesus não era divino. Com isso, já encerrando, esse conceito herético ignora não só a pessoa de Jesus, como também a pessoa do Espírito Santo. Eles veem apenas a pessoa de Deus, o Pai, o único ser, o único Deus, ignorando assim o conceito trinitarista, que é o conceito da trindade, da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus poderoso Pai, Deus poderoso Filho, Deus poderoso Espírito Santo. Deus onisciente Pai, Deus onisciente Filho, Deus onisciente Espírito Santo. Ambos de uma mesma essência, mas três pessoas distintas, maravilhosa, magnífica, cheio de graça, de verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.